Olá, olá, meninos, meninas. Bom dia, né, para vocês. Tudo bem? Bom, estamos na reta final, né? Mais do que mais reta final ainda, né? Do que as semanas passadas, né? E hoje, para a gente encerrar a nossa apostila de micro e parasito, a gente vai tratar de parasito. Então, a gente vai falar sobre os protozoários, tá? Então, o foco da aula de hoje serão os protozoários, né? Então, os protozoários são seres unicelulares, assim como as bactérias, extremamente pequenos, né? Ou seja, são seres microscópicos. A maior parte vive de forma livre em ambiente úmido ou aquático, mas podem ser comensais. O que é comensal? É aquele que não faz mal para o homem, tá? Ele vive ali numa boa. A exemplo da Entamoeba coli, que é um parasita comensal, que habita o intestino. No entanto, pode causar doenças graves também, como malária, doença de Chagas, né? Doenças parasitárias que podem ser extremamente graves. Apresentam várias formas, podendo ser esférico, oval ou alongado, né? Além disso, eles apresentam diversas formas, que são as chamadas formas de trofozoído, que é a forma vegetativa, né? Então, é a forma ativa que se reproduz, se alimenta e vive no interior do hospedeiro. Essa é a forma infectante. Vou até colocar aqui na frente, tá? O trofozoíto é uma forma infectante. A forma de cisto e oocisto, que é uma forma inativa de resistência que é encontrada nas fezes. E essa forma, eu vou colocar, já tá aqui, resistência, mas vou só colocar maior. Essa é a forma de resistência que fica no solo. É o cisto que fica, como fala? Fica exposto, né, a diversas condições de temperatura, tá? Então, ele sobrevive a sol, a chuva e os protozoários, pessoal, interessante, é que eles gostam do clima mais quente, né? Então, assim, com a temperatura em torno dos 30 graus, tá? É a temperatura ideal para eles, né? Temperatura mais baixa não é tão interessante para os parasitas, tá? Bom, então a gente vai separar aqui os parasitas em grupos de estudo. Então, a gente vai separar em protozoários que se locomovem por meio dos pseudópodes, que são projeções, né? Esses pseudópodes, o pseudo significa falso, e podes, pés. Então, pseudópodes são falsos pés, tá? Protozoários que se locomovem por meio de flagelo são denominados mastigóforos ou flagelados, esse nome é o mais comum, que entra o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, Tricomonas e Giardia. E os protozoários que se locomovem através dos cílios, né, que são chamados de ciliados, tá? Que tem o Balantidium coli. E, além disso, os protozoários que possuem estruturas locomotoras, como o Plasmodium, causador da malária, e o Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose, tá? Então, a gente vai falar sobre cada um deles. Bom, aí aqui só falando um finalzinho, né? Eles podem habitar tecidos como sangue, cavidade genital, urinária e até intestino. Então, eles podem caminhar no organismo, né, da maneira que eles quiserem, tá? Então, vamos agora falar sobre as principais doenças protozoárias. Então, a primeira que a apostila nos traz é a malária, né? Então, a malária é uma doença infecciosa, né? Febril aguda, causada por um parasita unicelular, que o paciente passa a ter febre alta e calafrios, suores, cefaleias, né? Então, a malária, o paciente passa a ter febre, né? Às vezes febre um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, tá? Os ataques paroxísticos, característicos da doença, ocorrem em 4 estágios sucessivos. Então, o primeiro paciente passa a ter um frio intenso, com calafrios e tremores, né? Segundo, calor, febre alta, taquipneia, suor, né? Ele pode ter também náusea, vômito, tá? E em seguida, né, ele passa a apresentar, deixa eu sublinhar até aqui, hepatosplenomegalia. A hepatosplenomegalia também pode ter, para quem não conhece, é o aumento do fígado e do baço, tá? Então ele passa. Eita, gente. Aumento. Contador aqui. Aumento do fígado. Perdoe-me. Do fígado e do baço, tá?
Pode apresentar forma branda, só com febre, calafrio, suor, né? Suor às vezes noturno, e como eu falei para vocês, um dia sim, um dia não, né? Dias alternados ou a cada 3. Minha mãe, pessoal, minha mãe teve malária, né? Assim, há muitos anos atrás, a minha mãe teve malária. Minha mãe nasceu no Tocantins, né? Numa cidade do interior de Tocantins, e acredito que adquiriu a malária lá, né? Foi picada, né, pelo mosquito lá. E a minha mãe conta, né, que ela teve realmente muita febre e esses calafrios, assim, esses tremores que eram intensos, né? Então, minha mãe passou por esse quadro, tá? E aí a gente tem como causadores da malária 3 agentes, pessoal, que são esses aqui, ó, o Plasmodium malari, Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum, tá? Geralmente, assim, muito dificilmente, né, o médico pede para determinar qual é, né, o tipo de plasmodium, porque o tratamento vai ser basicamente o mesmo, tá? A malária é conhecida como paludismo, a minha mãe fala, né, assim até hoje, né, quando ela comenta que teve, né, tive paludismo, né, então paludismo, maleita, minha mãe fala esse nome também, maleita, né, febre terçã maligna, são esses nomes mais populares, né, mas remetendo ao mesmo sentido. O homem é o único reservatório importante, né? Então, assim, o animal não se tem histórias, né? Quem é o vetor, quem é o transmissor? É o inseto, né? O mosquito, né? O gênero do mosquito é o Anopheles, tá? Então, esse é o gênero, né? Dele. O modo de transmissão, então, né? Os esporozoítas, que é um tipo de forma infectante, vamos dizer assim, né? Tá até aqui, né? Os esporozoítas, formas infectantes parasitas, são inoculados no homem sadio através da saliva da fêmea, tá? Então, quem vai fazer a picada, ou vou colocar outro nome aqui, ó, repasto sanguíneo, tá? Que é a mesma picada, só que a gente fala repasto sanguíneo, vai ser a fêmea, né? Então, ela se alimenta do indivíduo infectado, tá? Né, durante essa picada, né? E a partir disso a doença se instala. Outras formas de transmissão, através de transfusão de sangue, compartilhamento de seringa, né? E raro, mas também pode acontecer por via congênita, ou seja, passado da mãe para o filho, tá? Período de incubação, em média, 7 a 14 dias, então é um período, né, 2 semanas. Varia de parasita a parasita, mas vocês podem ver que a média é 14 dias, com exceção do Plasmodium malari, que é um pouco mais, que pode ser até 30 dias, mas a média é essa, né? O paciente ele pode ser fonte, olha só, durante mais de 3 anos, tá? Então, ele pode estar transmitindo, né? Pode permanecer, né, com o parasita ali quando não tratado. E, obviamente, a malária pode gerar diversas complicações, né? Então, malária cerebral, tá? Pode gerar quadro de insuficiência renal aguda, estou sublinhando os principais aqui. Distúrbios de disritmias cardíacas, tá? Hemorragias. Então, assim, diversas complicações podem estar relacionadas à infecção pela malária. Diagnóstico, quando ele não for clínico, ele vai ser laboratorial. Então, o diagnóstico clínico é através dos sintomas, né, do paciente, e o diagnóstico laboratorial através dos exames, né, que esse paciente vai realizar, tá? Então, pode ser essas duas formas de diagnóstico. Então, como diagnóstico laboratorial, nós temos alguns exames conhecidos como ELISA, tá? Que detectam o parasita, tá bom? O plasmódio. Então, em resumo, o diagnóstico ou ele é clínico ou ele é laboratorial. Clínico quando o paciente já é de uma área endêmica, né? Então, regiões de norte e nordeste é muito comum isso, tá? E as medidas de controle, pessoal, que a gente já sabe, né? Saneamento ambiental é uma medida de controle, tá? Tentar não morar em casas de pau a pique, né? Que é muito comum, né? Que o parasita se aloje nessas casas de pau a pique. São essas medidas de controle, tá? Então, e assim, não tentar não morar muito próximo de matas, né? Porque às vezes não é nem o mosquito que é o culpado, é o homem que vai até onde o mosquito se encontra, né? Meu pensamento é isso, certo? Bom, vamos para uma próxima, que é a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela pode se manifestar de diversas formas, que é a que a gente chama de aguda, indeterminada e forma crônica, tá? A fase aguda, o paciente tem, às vezes, uma leve manifestação, né? Como febre,
como mal-estar geral, tá? Assim, aqueles sintomas bem inespecíficos, né? Bem raros, tá? Hiporexia, edema, né? Então, essa fase aguda bem menos intensa, né? Mas o que determina mesmo a fase aguda da doença de Chagas são dois pontos, pessoal. Isso aqui, ó. Sinal de Romanha e chagoma de inoculação. Inoculação, tá? Sem o O aqui, ó. O sinal de Romanha, eu vou mostrar a foto para vocês quando estivermos nos encontrando. Sinal de Romanha é um sinal que aparece nos olhos, tá? Então, é chamado edema palpebral, né? E o chagoma de inoculação é como se fosse uma lesãozinha que aparece na pele, né? Então, uma lesão cutânea, que parece um furúnculo, mas não é bem um furúnculo, tá? Eu vou mostrar imagem para vocês, tá? Que é bem comum, bom, bem comum mesmo, paciente chagásico, tá? Esse paciente, ele pode evoluir, e ele evolui para a forma indeterminada, né? Então, é aquele momento, né, que ele fica, às vezes, né, um tempo achando que tá tudo certo, porque desapareceu o sinal de Romanha, desapareceu o chagoma, e tá tudo certo. Mas não tá não, né? Então, ela só tá como se ela tivesse como fala a palavra, pessoal? Se mutando ali, né? Se preparando para vir mais forte. Então, o paciente evolui para a forma crônica, né? Com o passar dos anos, caso não haja tratamento. Essa forma crônica, ele pode apresentar alterações cardíacas, alterações digestivas, alterações nervosas, tá? Que são os principais, né? Ou mista, né? Um e outro. Essas alterações eu vou resumir aqui para vocês, porque aqui vem falando de diversos sintomas mesmo que ele vai ter, que são todos sintomas muito inespecíficos. Então, eu vou colocar aqui para vocês o que o paciente geralmente apresenta. Então, ele apresenta uma endocardite, né? Que então, uma inflamação no coração. Ele apresenta um quadro que a gente chama de mega esôfago. E ele apresenta um quadro que a gente chama de megacólon, tá? É por isso que tá aqui, assim, ó, outros megas, tá? Para vocês. Então, passa tudo a ficar inchado. O coração fica grandão, o esôfago fica grandão e o intestino também fica grande, tá? Cólon, né? Então, cólon lembra intestino. Não sei se vocês se lembram disso lá da anatomia, tá? Então, tudo fica grande, tá? Então, esses são os sinais e sintomas do paciente na fase crônica da doença de Chagas, certo? Vou mostrar para vocês também como é esse mega esôfago, mega cólon e a endocardite que o paciente tem, tá? Quando nós nos encontrarmos aí virtualmente, eu vou mostrar para vocês as imagens. Bom, com outros nomes que a doença traz, é tripanossomíase americana, tá? Então, TA, né? Então, é muito comum por causa do agente. O agente causador, olha aqui, ó. Deixa eu só negritar aqui. É o Trypanosoma cruzi, tá? Então, anotem aí. Trypanosoma cruzi é o causador da doença de Chagas, tá bom? Aqui errei. É um protozoário flagelado, lembra? Ele tem os flagelinhos. Vou mostrar a imagem deles para vocês também, né? Caracterizado, então, por um único flagelo e uma única mitocôndria, tá? O reservatório, além do homem, pode ter também mamíferos, então domésticos e silvestres, então não só o homem pode se infectar, rato, olha só, sagui, tatu, gambá, morcego, tá? Tudo pode se tornar reservatório. O vetor é o mosquito, né? É o Triatoma infestans, Triatoma brasiliensis, né? Vocês vão ver, o pessoal da análise vai ver isso mais a fundo, mais uma vez, né? O pessoal da análise vai ver isso aqui muito a fundo, tá? Na parasito, né? Vai ter uma matéria só disso. Então, depende, né? Do tipo de doença de Chagas, tá? Tem diversos vetores. O modo de transmissão, pessoal, vetorial, é através do vetor, é através do que eu falei para vocês essa palavrinha lá atrás, o repasso sanguíneo, né? Então, principalmente quando, então, o barbeiro, né? Isso é muito comum. Esse nome aqui, o barbeiro, que é o Triatoma infestans, ele vai e deposita as fezes dele. E aí, nesse momento que ele deposita as fezes, a tendência nossa é, coçar, né? Então, nesse momento que a gente coça, é que ele entra, né? Então, que ele consegue depositar o seu material ali, que é para agente infectante, né? Então, essa é a maneira de transmissão. Além disso, transfusional, tá? Que sempre tem, e congênita, que é mais rara, tá? Mas pode acontecer, né? Então, são essas formas, através do repasto
sanguíneo, através da transfusão, depois eu vou fazer um esqueminha para vocês, e através da forma congênita, tá? O período de incubação, variando entre 5 a 14 dias, né? E o período mais longo já relatado, entre 30 e 40 dias, né? Então, olha só que interessante isso daqui. As formas crônicas podem se manifestar 10 anos após a infecção inicial. Ou seja, pessoal, por isso que muitas vezes, infelizmente, paciente chagásico, é muito difícil ele evoluir para a cura, porque logo ele caminha para a fase inicial, olha só, anos após, então uma cura é quase que impossível, né? Aí, por Deus mesmo, né, só. Então, o período de transmissão, tá? A vida toda, né? Então, ele pode permanecer ali, né? Então, transmitindo. Não, claro que passando, né, de um para o outro, mas estou falando assim, ele fica a vida toda com o parasita, tá? Isso que eu quis dizer, né? No sangue ou nos tecidos. Vou até sublinhar isso daqui, né? A vida toda. A não ser que ele transmita, né, por transfusão, por isso que eu falei assim, transmitindo. É a única maneira. Ou placentária, né? Transplacentária, congênita. As complicações são aquelas que eu falei, né? Variando de fase aguda a crônica, são os megas, né? Megaesôfago, megacólon, né? Alteração cardíaca. E o diagnóstico permanece do mesmo jeito, clínico laboratorial, né? Através da região endêmica que o paciente às vezes mora, ou se for laboratorial, muito realizado, o teste de ELISA. As medidas de controle seria controlar o vetor, né? Então, mosquito, telar as janelas, né? Colocar mosquiteiros para dormir quando tem um mosquito ali, né? Evitar ter fiscalização quanto à transmissão transfusional, os bancos de sangue, né? São as principais medidas de controle. E quando a gente fala em congênita, o pré-natal, tá? Tudo bem até aqui? Espero que esteja dando para entender até aqui. Vão anotando os pontos principais aí. Vamos falar sobre mais um. Toxoplasmose, né? Toxoplasmose também bem comum. A toxoplasmose é uma zoonose, ou seja, tem aquela relação com o animal, né? O animal doméstico, o gato, né? Então, por isso é chamada de zoonose. A toxoplasmose, ela pode ter diversas fases, manifestações mesmo, como tá aqui. Toxoplasmose febril aguda, linfadenite toxoplásmica, a toxoplasmose ocular, que é muito comum, e a toxoplasmose neonatal. Todas essas formas, aqui a apostila, mais uma vez, elas vêm trazendo para a gente os sinais e sintomas relacionados a elas. Acho que cabe a gente aqui entender pelo menos quais as formas, né, que essa toxoplasmose pode gerar. Então, o que entra nesse pedaço todo aqui, né? Entra que a toxoplasmose, ela pode afetar a criança, né, o feto, os olhos, que é o principal, e aí gera cegueira, né? Pode levar a quadros de cegueira, tá? Tá aqui, ó, chegando à cegueira, né? A toxoplasmose febril aguda, que o paciente pode ter evolução benigna, mas o paciente pode ter até quadros de pneumonia por conta disso, né? Ou a linfadenite toxoplásmica, né? Que o paciente tem uma linfadenopatia generalizada, ou seja, um aumento dos gânglios, dos linfonodos, né? O paciente passa a ter íngua também e tudo mais. Então, isso é bem comum nesses pacientes, depende da forma que ele evolui. Toxoplasmose, para quem tem, né, o gato, né? Então, é muito comum. E a toxoplasmose, às vezes, pessoal, ela pode ser até assintomática. Tá aqui, ó, também, tá? Então, ela pode variar desde uma infecção assintomática a manifestações sistêmicas. Então, o paciente pode ter tido toxoplasmose e nem sabe que tem. E às vezes a mulher, por exemplo, que ficou gestante, tá fazendo pré-natal e quando ela chega ao médico com os resultados dos exames, ela vê que ela já teve toxoplasmose. Ela falou, opa, eu não lembro disso, não tive sintoma nenhum. Tá? Então, ela pode chegar a ser assintomática. Então, quem tem de vocês, né, que estão me ouvindo, contato com o gato, pode ser que tenha tido, né, a toxoplasmose e passou por ela desapercebido. Isso acontece. Aí, a última forma de toxoplasmose é no paciente imunodeprimido, né, que é aquele paciente com a imunidade baixa, que aí sim ela pode ser muito cruel, né, muito mais grave, porque o paciente já não tem a imunidade muito boa, né. A toxoplasmose, pessoal, na gestante, o importante, assim, é interessante
que a mulher, quando fica gestante, já tenha adquirido toxoplasmose. Por quê? Porque isso vai facilitar no momento da gestação. Como a gente sabe, a toxoplasmose pode ser transmitida ao feto, né? Então, a partir do momento que o médico percebe, naquele resultado daquele exame, que aquela mãe já entrou em contato com o Toxoplasma gondii, ele fica um tanto mais tranquilo, né? Porque ele falou, opa, então nessa gestação a gente não vai ter risco. Porque quando o neném, vou mostrar fotos para vocês também, de crianças, né, com toxoplasmose, quando o neném adquire a toxoplasmose através da mãe, é um neném que pode ter cegueira, complicações, retardo mental, né? Então, assim, existem diversas complicações aí que são bem, né, bem assim, tristes, né, para a criança, tá? Então, muito. Ó, até aqui tem um tópico na apostila que fala disso, né? Eu só falei, não li, mas fala isso, tá? Então, pode ser transmitida ao feto, né? E se ela contrair durante a gestação, uma vez que a mãe é assintomática, geralmente não é detectada, tem que fazer a sorologia para saber, né? E tem que usar o medicamento adequado e o diagnóstico realizado, tá? Bom, então é chamada de doença do gato por conta dele ser, entre aspas, ali, o transmissor. Mas o diagnóstico é sempre manifestação clínica ou laboratorial, então o médico ele já pode, né, pela anamnese, saber se o paciente, né, pelos sinais e sintomas que a paciente relata, pode chegar a concluir, né, que é uma toxoplasmose, ou ele pede a sorologia, que é aquele exame que eu falei que é a chamada ELISA, tá? É o mais realizado. Vou colocar aqui, ELISA, tá? É muito realizado a ELISA para diagnóstico de toxoplasmose, certo? Bom, o agente etiológico, o agente causador, é o Toxoplasma gondii. É ele que causa a toxoplasmose, né? E esse Toxoplasma gondii, né, o hospedeiro definitivo dele, ou seja, quem alberga, né, o toxoplasma, é o gato, principalmente. Outros felinos, mas principalmente o gato, né? E o hospedeiro intermediário, o homem. Geralmente o homem, mas também podendo acometer, olha só, mamíferos, né, não que não sejam felinos, mas outros animais, como por exemplo o cão. Então, o gato, por isso que é a doença do gato, porque o gato alberga o parasita, né, que é o T. gondii, o Toxoplasma gondii, tá? Então, ele alberga ele. O modo de transmissão pode ser por 3 vias, né? Então, através do gato, né, ele defeca, às vezes, em qualquer lugar ali, né, e a pessoa entra em contato, né, com as fezes do gato, tá? Então, ingestão, né, de oocisto, que é uma forma infectante, através das fezes, né, quando os gatos defecam, certo? É uma forma, né? Outra forma de transmissão é através da ingestão pela carne crua ou mal cozida, principalmente do porco ou carneiro, e a transplacentária, né? Então, da mãe, tá? Existem essas 3 formas de transmissão, sendo que a mais comum é através das fezes do gato mesmo, tá? Então, é sempre interessante que o gato, ele tem a sua caixinha de areia, né, para eliminar as suas fezes ali, às vezes ele enterra as fezes na areia, né? Então, às vezes o gato não é nem o culpado, né? É o homem que não sabe, às vezes, lidar com tal. O período de incubação entre 10 a 23 dias é um período relativamente longo, né, pessoal? Tá? Vocês percebem que dependendo da forma de transmissão, varia no mesmo tempo, né? Período de transmissibilidade. Essa é uma doença que não se passa de pessoa a pessoa, nem por transfusão sanguínea, tá? A exceção é essa, né? Toda regra tem sua exceção, né? A exceção é através mãe para o filho, né? Ou seja, a intrauterina. E a medida de controle seria evitar o uso de produto animal cru ou mal cozido, né? Comer a carne crua ou mal cozida, de boi, de caprino, de porco. Incinerar as fezes do gato, coisa que muita gente não faz. Proteger caixa de areia, né? Lavar, higienizar sempre as mãos após manipular o alimento, tá? Então, são aquelas medidas de higiene simples, né, que a gente está acostumado. Então, eu acho que eu colocaria aqui como higiene, né? Eu acho que é a medida simples mesmo de controle, tá? Certo? Bom, espero que vocês tenham entendido com relação a essas 3 patologias. Então, falamos da doença de Chagas,
falamos da toxoplasmose e falamos da malária, né? Esse capítulo é um pouco comprido, né? Então, assim, eu vou dividir em 2 vídeos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a amebíase e a giardíase. E aí eu vou interromper e a gente vai dar continuidade no novo vídeo com a leishmania, tudo bem? Bom, então vamos lá. A amebíase, pessoal, é bem tranquila e a amebíase é bem semelhante à giardíase, por isso eu vou colocar as duas juntas. Então, a amebíase, ela tem duas formas, né, que é cisto e trofozoito, que a gente falou lá atrás. Cisto é a forma de resistência e trofozoito é a forma infectante, né? Esse parasita, ele pode atuar como comensal ou não. Então, a gente pode ter a Entamoeba coli, né, no intestino, numa boa, não sentir, não ter nada, ou ela pode invadir tecidos, como, por exemplo, até invadir sistema nervoso e provocar doenças, que é a amebíase extraintestinal, que a gente chama, tá? Então, a amebíase pode ser branda ou não, depende de onde ela esteja, né? Ó, acabei de falar. Então, a gente tem formas intestinal e extraintestinal da doença, ou seja, quando ela está dentro do intestino ou fora dele. Então, o paciente em casos leves, ele pode ter diarreia, né, febre, calafrio, tá? Ou quando ela chega, por exemplo, a outros tecidos, hepático, pulmonar, cerebral, aí sim ela pode causar sérias patologias, tá? Sérios danos, né, eu diria, tá? Então, a gente tem como agente causador a entamoeba histolítica, ela que é a causadora de doença, né? A entamoeba histolítica não é comensal, tá? Existe outra entamoeba, que é a entamoeba coli. Essa daqui costuma ser comensal. A histolítica não é, tá bom? Então, a coli, ela é comensal. A histolítica não é, ela causa amebíase extraintestinal. O reservatório é somente o homem, então animais não podem ser acometidos com amebíase. E o modo de transmissão é bem tranquilo, pessoal. É higiene mais uma vez. Então, através da ingestão de água ou alimento contaminado, tá? Às vezes defeca, né, em local inadequado. Num rio, vai lá e toma água desse riozinho, sem nem ferver nem nada. É essa transmissão. Existe ainda um relato de uma transmissão sexual, que é o contato oral, anal, né? Fecal oral, também a gente pode remeter assim, que ele é raro, mas ele existe, tá? Existem alguns relatos aí bem raros. Período de incubação entre 2 a 4 semanas, tá? Então, assim, podendo variar um pouco mais. Esse período de incubação, ele é muito variável, né? Sempre de cada doença. Essa doença, ela pode, quando não tratada, ficar anos ali, né, no hospedeiro, no organismo, tá? E as complicações que geralmente ela traz, são esses que eu estou dizendo para vocês, são esses granulomas ou esses chamados abscessos, né, que podem estar ou no intestino ou fora dele, tá? Então, são essas as principais complicações da amebíase, né? Vou mostrar também as imagens para vocês. Mas, assim, no geral, pessoal, ela é bem branda, tá? No geral, ela não traz, assim, tantas complicações. Mas pode, né? O diagnóstico seria parasitológico, é a principal forma de diagnóstico, né? Então, o médico pode até solicitar um que a gente chama de EPF, né? Exame parasitológico de fezes, né? E ali ele vai conseguir diagnosticar a doença. Esse é o mais realizado, então vou grifar ele aqui para vocês. A não ser que esteja extraintestinal, aí pode ter subido, né, sistema nervoso, então uma tomografia, nesse caso, ela entra como uma boa forma de diagnóstico, tá? Bem útil, né? E as medidas de controle, também eu diria que são, bem resumidamente, higiene, né, e melhoria ali no saneamento básico, tá? Então, eu acho que isso resume tudo, né? Higienização das mãos, né? Água tratada, tá? Eu acho que isso é o principal, né? As principais formas, tá? Olha só, a higienização das mãos, né? Lavar bem os alimentos com água e sabão, tá? São essas medidas de saneamento básico mesmo, tá bom? Essas são as medidas gerais. E a giardíase não é muito diferente. A giardíase também, né, causada por protozoário, que afeta o intestino, né? Intestino, principalmente a porção do intestino delgado.
pode ser uma infecção sintomática ou assintomática. Nesse caso aqui, né, ela costuma ser mais assintomática do que sintomática. E a giardíase, ela é muito comum em crianças, tá? Que tomam água contaminada, come qualquer coisa que pega do chão, e aí passa a se contaminar com a giardia. Então, como eu acabei de falar, o agente etiológico chama-se Giardia lamblia. Vou mostrar ele para vocês também, muito bonitinho ele. Flagelado, né? Cisto e trofozoito, do mesmo jeito, tá? E nesse caso aqui dela, a forma infectante, né, é o cisto, tá? É a primeira, né? O cisto aqui, não o trofozoito, tá bom? O paciente pode ter perda de peso, pode ter anemia quando tem giardíase, né? Porque ele vai, de certa maneira, ali, né? Diminuindo, né, as defesas, tá? A fome, né? Então, o paciente passa a ficar um pouco mais debilitado. O reservatório é o homem, pode atingir também outros animais domésticos, como o próprio cão. E o modo de transmissão é do mesmo jeito da amebíase, pessoal, através de água, alimento contaminado, né? Ou a ingestão das fezes, né? Contendo parasita através das mãos, tá? Período de incubação é o mesmo, entre 1 a 4 semanas, não muda. Período de transmissão, enquanto a doença persistir, está transmitindo através da eliminação das fezes, né? As complicações é que o paciente tem a chamada síndrome da má absorção, né? Quando ele passa a ter dificuldade de absorver os alimentos ali no intestino. E o diagnóstico não muda nada, seja por exame de fezes, seja por ELISA. Vocês estão vendo que é a mesma coisa, né? E as medidas de controle a gente bate na mesma tecla. Saneamento básico, higienização das mãos, né? Melhoria adequada das condições das instalações sanitárias, higiene pessoal. São sempre essas medidas que a gente deve tomar na giardíase e na amebíase, tá? E aqui, pessoal, a fotinha delas, tá? Que eu vou mostrar mais uma vez para vocês. Aqui, essa redondinho é o cisto e esse aqui é o trofozoito, tá? Então, são as duas formas que a gente mais vê, tá bom? Cisto e trofozoito, parecendo esses olhinhos, né? Bonitinha ela, né? Mas, assim, a diarreia que ela causa não é bonitinha não, tá? Quando tem sintoma. Então, eu vou parar aqui e vou entrar num outro vídeo pra gente continuar, tá bom? Com as outras parasitoses. Até então, muito obrigada e até o próximo.